Aqui é o professor Eduardo, sejam bem-vindos para mais uma aula de Sociologia. A aula de hoje nós vamos falar sobre o terceiro pai da Sociologia. A gente já falou de Durkheim, a gente já falou de Marx. O Augusto Comte também é tipo um avô e um pai da Sociologia. Mas hoje a gente entra no que a gente chama de Sociologia Compreensiva ou Sociologia da Modernidade, ou Sociologia Moderna. O nome dele é Max Weber. Max Weber é esse camarada aí de cabelo dividido, todo bonito, alinhado, né? Maximiliano Karl Emil Weber, nascido em 21 de 4 de 1864 em Erfurt, Alemanha. Ele morreu nos anos 20, né? Então ele chegou a ver a Primeira Guerra Mundial. Ele morreu em 14 de 6 de 1920 em Munique, na Alemanha também. É um sociólogo, jurista, historiador e, principal de tudo, economista alemão, né? Um filósofo também, porque o Weber não deixa de fazer a sua filosofia. É considerado um dos fundadores da sociologia moderna. A importância de Max Weber para o desenvolvimento das ciências sociais segue nesses pontos seguintes: contribuição para todas as áreas das ciências sociais, exceto na antropologia, né? O Weber ele não tem grandes contribuições para a antropologia, basicamente devido à sua perspectiva metodológica não casar muito bem com os métodos da etnologia. Para a sociologia é considerado um dos mestres, é quase todo o trabalho sociológico que há presente nas suas ideias. O Weber, ele é talvez um dos principais fundadores da racionalidade sociológica, digamos assim, ou uma sociologia por vocação, ou uma sociologia que tende a não tomar partido, não é da prática, não é da prática social, assim como era o Karl Marx, ok? Na América Latina, o pensamento de Weber foi facilitado devido à tradução do seu livro, que é o volume 1 e volume 2, Cor de Rosa, publicado pela UNB, chamado Economia e Sociedade. Eu costumo dizer que é a Bíblia de Weber. Bom, mas agora vamos falar dos conceitos que importam e que vão ser cobrados no Enem. Os conceitos de ação social. Bom, em sua obra, a compreensão da sociedade parte das ações individuais, diferente do Durkheim, que as ações partem da coletividade ou da consciência coletiva. Weber vai dizer que a base da sociologia é o estudo das relações sociais. E essas relações são ações individuais e que elas têm uma razão fim por trás delas, né? Bom, segundo Weber, são ações, quatro ações, e que vocês devem gravar essas ações. A ação social racional, certo? Com relações afins, certo? Ou seja, é aquela ação social, é quando o indivíduo age na sociedade de forma racional, certo? E que objetiva uma finalidade, né? Parecido quase com o que Maquiavel queria dizer com os fins justificam os meios, né? Você tem uma razão, você pensa, você tem um método, você tem um esquema da sua ação. Um exemplo disso é quando você, por exemplo, quer passar numa prova, num concurso, você quer passar no Enem. Então, vocês, de forma racional,
começa a fazer ações relacionadas a essa finalidade, tá? Qual a finalidade? Passar no Enem. A segunda ação social que Max Weber quer nos chamar a atenção é a ação racional, certo? Com relação aos valores, tá certo? Ou seja, é aquela ação que os fins, eles importam, mas o que está por cima da finalidade é o seu valor. Por exemplo, quando a pessoa é religiosa e vai toda quarta-feira rezar uma novena, por exemplo. Ela racionaliza, ela tem todo aquele pensamento racional, esquematizando suas ações, suas relações, mas a finalidade não é um fim racional. É aquela coisa que ela não sabe explicar porque está no âmbito da fé, está no âmbito dos valores, do valor social. Se eu vou para uma religião fazer um rito, então isso está no âmbito do meu valor religioso. Se eu vou para uma reunião do sindicato, de um partido político, isso está em relação aos meus valores ideológicos políticos, certo? Então, primeiro, ação social racional com relação a fins. E segundo, a ação social racional com relação aos valores. Então, um tem a finalidade e o outro tem seu significado valor. Gente, mas atenção, apesar do Weber separar esses tipos de ideais, esses 4 tipos de ação, não quer dizer que o indivíduo realize-os separadamente. Eles são concomitantes, eles acontecem ao mesmo tempo. O que vai diferenciar se é uma relação a fins ou uma relação a valores é o quê? É quando há uma sobrepujança de um sobre o outro, né? Uma hierarquização, quando um determinará mais as influências do que o outro na ação do indivíduo, tá? Bom, o outro tipo é a ação social afetiva. Muito fácil essa aqui de lembrar. É só lembrar a ação social que um pai realiza para com seu filho, que uma mãe realiza para qual o seu filho, tá certo? E a ação social tradicional são aquelas ações que estão dentro da tradição, dentro da cultura. Por exemplo, comemorar o São João, os festejos juninos, ir para um forró, dançar. Então, significa dizer o quê? Que está no âmbito da minha tradição, do meu conjunto de valores e normas culturais. Então, o indivíduo, segundo Weber, é orientado por essas 4 ações, ou esses 4 tipos ideais de ação. Então, pessoal, vamos aqui dar mais alguns exemplos de forma rápida sobre os 4 tipos de ação social, né? Bom, ação social racional com relação a fins. Determinação pelo cálculo racional definido. Então, ele precisa ser objetivo, tá? Ele tem que ter uma definição. Por exemplo, estudar para passar de ano, trabalhar horas extras para ser promovido, se comportar para ganhar recompensas. Tudo isso tem relação a finalidades. Sua ação social orienta-se pelos seus fins. A ação social racional com relação aos valores está associada aos valores individuais, tá certo? Os valores individuais e com os princípios do indivíduo, né? Apesar desses valores eles fazerem parte da cultura do indivíduo, a sua racionalização e a sua objetivação da sua ação vai partir da vontade individual. Por exemplo, ir à igreja, cumprir sua palavra,
não aceitar suborno e etc. A ação social afetiva basicamente se orienta pelo afeto, ou seja, pelas emoções. Ela não ocorre de maneira racional. Percebe-se que ele tira dos tipos, né? Ação social racional. Não, ele não coloca, porque é justamente o que vai diferenciar. Ela é uma forma irracional, porque ela está no âmbito das emoções e não da razão. Por exemplo, comemorar a vitória de um time, ter ciúmes, né, do amigo, da namorada, do irmão mais velho, vingar-se desse ciúme, vingar-se de uma ofensa, ofender. Então, quando você tem aquela ação irracional de raiva, de ira, e não corresponde da forma racional que deveria ser, então você foi para uma ação social afetiva ou emocional. A ação social tradicional, que tem como fonte motivadora os costumes ou os hábitos, liga-se também com a cultura. Como o próprio nome diz, está na tradição, certo? Exemplo, a utilização de talheres. Bom, isso aí para a alta burguesia, né? Porque para mim, colher, garfo e faca é sempre por uma mão e enfim, não tem muito, né, essa distinção. Mas relaxar os domingos, ir para festas, ter costumes, né, de seus pais ou de seus avós, né, que nem aquela música do Legião Urbana, que a gente se parece muito mais com nossos pais, né? Enfim, então são ações pautadas na tradição, né? Gente, essas ações, esses tipos ideais de ação social, eles também vão influenciar formas de dominação, formas de poder, e eles vão estar dissolvidos em toda a sociologia e obra do Max Weber. Bom, os principais escritos e obras, dentre as suas principais, podemos citar, e aí vocês valem a pena ler, está disponível na internet, tão não é tão grande e difícil de entender, né? É possível. O aluno que tiver tempo deverá fazer isso. A ética protestante e o espírito do capitalismo. Economia e sociedade. Bom, isso aqui é mais para quem já está na graduação. Política como vocação. Sim, quem puder pequenininho, tem na internet, quem puder, pode dar uma lida para entender como é o pensamento de Weber, enquanto a sociologia ciência e a sociologia como vocação, que se difere da política, né? A política ela precisa ter certos atributos, a ciência precisa ter outros atributos. Então, Max Weber, nessa obra, está praticamente distinguindo a política, certo, da ciência, que política e ciência são coisas distintas, apesar de ter certas semelhanças para com a sociedade, ok? Bom, vamos falar aqui um pouquinho da ética protestante e o espírito do capitalismo, como o protestantismo influenciou o capitalismo, certo? Então, a grande obra, o grande objetivo desse é isso aqui, ó, entender como o protestantismo influenciou no capitalismo, tá? Para Weber, o catolicismo poderia impedir a propagação da economia de alguns países, certo? Bom, essa teoria está em obras como Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, né? Que vai dizer, ora, lá os países protestantes prosperaram mais do que os países de colonização ibérica, por conta das tradições do catolicismo, que via o acúmulo de riqueza como usura, como pecado, enquanto os protestantes, com a reforma protestante luterana, ressignificaram e não via na acumulação e no trabalho algo como sendo algo pecaminoso, digamos assim, né?
Então, para Weber, o catolicismo poderia impedir essa propagação, essa ampliação capitalista em alguns países, principalmente na Península Ibérica, né, Espanha e Portugal. E até, né, se pode explicar o porquê que Espanha e Portugal hoje são periferias das centralidades. Né? Se a gente pegar a geopolítica da Europa, a gente vai entender que esses países ibéricos eles não estão na centralidade do hall, né, do capitalismo europeu, né? E sim os países protestantes, né, Inglaterra, Alemanha. A Igreja Católica condenava o lucro, já o protestantismo se identificava melhor com as riquezas, né? Bom, não cabe nessa aula explicar o porquê que a Igreja Católica fazia isso, né? Mas era uma das formas de dominação da Igreja Católica condenar o lucro para que ela mesma pudesse ter o lucro, né? Economia e sociedade. Bom, Weber trabalhou nesse volume até o final de sua vida, mas ele só foi publicado postumamente pela sua esposa, né? Lembra que eu falei disso? O primeiro esboço do método sociológico de Weber, tá? Ele não chegou a fazer uma obra como o Durkheim, mas ele tentou sim estabelecer a sua sociologia compreensiva de forma metódica, né? Dizendo passo a passo que deveria ser feito num trabalho sociológico compreensivo ou weberiano. Bom, o conceito da categorização considerado por ele da sociologia, né? Tem lá alguns conceitos, tipo ideal, ação social, poder, Estado, religião, comunidade. Então são conceitos que você vai encontrar lá e que vocês vão ver tão complexa é a obra de Weber. A teoria de Weber como ciência tem como ponto de partida a distinção daqueles 4 tipos de ação social, ok? Já em política como vocação, né, ele fala dos 3 tipos ideais de dominação: a dominação carismática, a dominação tradicional e a dominação legal racional, certo? Como dominação carismática nós temos o que? Aquela devido ao apreço puramente dito, a admiração pessoal do dominador e o seu carisma, ou seja, suas qualidades, os seus poderes, né? A dominação carismática ela foi muito comum no nazifascismo, né? Com Hitler e Mussolini, o Tito, né? O Mussolini, ele se colocava de forma muito carismática. Aqui no Brasil a gente teve a figura do Vargas, né, que instaurou o que a gente chama de populismo. Os tipos mais puros são, né, com o dominador na posição de profeta, algo muito parecido com o que o Brasil vive hoje, né? Quando você tem no âmbito político uma dominação pelo carisma, né? Aliás, o Brasil sempre teve esse viés carismático na sua dominação, principalmente na dominação política. O herói, o guerreiro, o demagogo, né? Aquele que fala bonito. Se a gente pegar algumas figuras políticas brasileiras atuais, a gente vai ver o Lula com essa característica, a gente vai ver o Jair Messias Bolsonaro com essa característica, a gente vai ver o herói, o guerreiro, né? Na figura do Sérgio Moro, aquele combatente da corrupção. Mas não só no âmbito nacional, a gente pode ter dominação carismática dos líderes sindicais, dos líderes religiosos, a gente pode ter a dominação carismática dos professores, do capitão do time de futebol, ou até mesmo dentro de nossa família a gente tem esse tipo de dominação, né? Então, o carisma é a base do poder de relação em que uma pessoa consegue o objetivo, tá? Então as outras pessoas acabam fazendo aquilo que ela quer, ela consegue orientar toda uma gama de pessoas. O político, o Weber está falando disso de política, tá? Mas a gente pode aplicar isso de qualquer tipo de relação social, ok? Se vocês pegarem sua realidade de sala de aula, vocês vão ver que sempre tem um aluno mais carismático que se comporta como líder da sala e que todo mundo gosta, entendeu?
Bom, a dominação tradicional é o segundo tipo de dominação que Weber fala, e é o poder da tradição, o poder da ordem social, em sua forma mais pura, das instituições que perduram no tempo, né? Podemos dizer que o Estado, né, sendo sua forma mais pura, o patriarcalismo, né? Patriarcalismo, ou seja, é, considerando a família tradicional da época em que Weber estava escrevendo, uma sociedade baseada no patriarcado, então a figura do pai é aquela que exerce maior dominação tradicional, certo? Então, se a gente aplicar também isso para os políticos brasileiros, o que os brasileiros sempre querem é o quê? Um político pai que resolva todos os seus problemas, né? Nessa dominação, quem manda é o senhor e quem obedece é o súdito, certo? Bom, isso se transforma em base de Estado, por exemplo, formas políticas do Oriente Médio, em que ainda você tem essa figura, né? E a monarquia também, rei, súditos, o pai da nação. Então, a forma tradicional, aquela forma mais simples que vem de lados remotos da humanidade, das primeiras organizações culturais e que se baseiam no patriarcado. A dominação legal racional, certo? Enfim, é o último e o mais moderno tipo de dominação. E sim, agora o Estado, né? Aquela legal racional. Por quê? Tem um arcabouço, um corpo jurídico, uma norma jurídica que o legitima. Irracional porque ele não tem valores, ele não tem emoção, ele não está pautado na tradição, porque o Estado é uma coisa moderna, né? E está sendo o quê? Mais sofisticado. E tem o quê? Vantagens, né? Converge aí a sua legitimidade fundada no Estatuto, que no caso seria aqui no Brasil nossa Constituição Federal. Então, um conjunto de normas. E olha só, se a gente parar para pensar na nossa sociedade, a gente tem o conflito dessas formas de dominação, a gente tem o conflito dessas formas de ação social, porque elas não anulam a outra, elas se sobrepõem. Então, é como se fosse um terreno movediço ou uma coxa de retalho, onde cada um invade um pouquinho o espaço do outro, ok? E obrigado pela sua atenção, espero aqui ter contribuído para o seu estudo. Dúvidas, vocês vão perguntar na aula ao vivo, que será realizada, né? Que vocês acompanham pelo canal do Pré-CED no YouTube. Fica aqui, forte abraços, fique em casa, se precisar sair, álcool gel e máscara. Sua proteção em primeiro lugar e a proteção dos seus compatriotas. Tchau, tchau, pessoal.